Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje quero te dar uma boa notícia, é tempo de recomeçar. E quero compartilhar uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amados, para todos os lugares que nós olharmos, vamos ver tristeza neste mundo. Mas tudo tristeza que leva à morte, à destruição. Que quando Jesus falou a respeito do inimigo das nossas almas, ele falou que o inimigo, que é o ladrão, que é o diabo, que veio somente para roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então podemos olhar para todos os lados, podemos ver destruição. Destruição e mais destruição. Aqui fala, a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza que olhamos no mundo. Ou seja, as pessoas que ainda estão inseridas nesse sistema deste mundo. Né? Então, quão urgente é, e esse eu creio que é o tempo maravilhoso, tempo de recomeçar. Você pode sim experimentar uma tristeza no início, mas a tristeza de Deus, como diz aqui, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Isso vale a pena gastarmos um tempo para falarmos sobre essa tristeza. Essa tristeza que faz nos reconhecer que todos são pecadores. A palavra de Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa tristeza gera o reconhecimento que precisam do Salvador. A tristeza do mundo não, ela leva à morte, à destruição, mas a tristeza de Deus, que Deus gera no coração, é uma tristeza que leva para a salvação, o reconhecimento que estão afastados de Deus, separados eternamente de Deus, e de repente começa a ser gerado dentro uma realidade que está longe de Deus, que é impossível se religar a Deus, por mais que a religião tente, mas jamais poderá se religar com Deus. Só tem um que pode nos religar com Deus, que é o próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Jesus fala isso em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui se refere, veja bem, produz arrependimento, produz mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de direção. A pessoa andava segundo o curso do mundo, e aí ela é despertada pela luz de Deus na sua vida, e ela dá meia volta, volver, e volta-se para o Senhor Jesus, se entrega ao Senhor Jesus, experimenta um verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança, verdadeira transformação interior, devido ao impacto com a luz, porque Deus é luz, Jesus é luz. Certa vez o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, era um grande perseguidor, ele era um religioso, mas um grande perseguidor de cristão, perseguidor de Jesus, só que ele não sabia que estava perseguindo Jesus. E quando ele estava indo para Damasco para levar presos os cristãos, e quando estava próximo de Damasco, veio uma luz forte sobre ele, que inclusive cegou ele literalmente, ficou cego, caiu por terra. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
porque Jesus veio habitar através do Espírito Santo depois da morte, da ressurreição e ascensão do nosso Senhor, subiu aos céus. Ele enviou o Espírito Santo, então ele pode, através do Espírito Santo, habitar em cada um daqueles que se abrem para ele, se rende a ele, confessa a ele como um Senhor e Salvador da sua vida. E ele faz morada eterna, então é transformado aquela pessoa que carrega Jesus dentro de si através do Espírito Santo. E isso Saulo estava fazendo, perseguindo os cristãos, mas Jesus estava habitando dentro desses cristãos agora. Então, por isso, ele diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, com aquela luz forte, ele deu meia volta, volver, e começou uma vida nova. Ele creu e foi batizado, e começou uma vida nova. Uma vida divina, agora guiada pelo Espírito Santo, não pela vida da alma caída, adâmica, pecaminosa, não pela natureza humana, não, porque Deus, Jesus veio habitar nele agora. Transformou ele num santuário do Espírito Santo, templo de Deus, casa de Deus, morada do Altíssimo. Ali o Espírito Santo se movia com liberdade, guiando ele agora. Então esse é o verdadeiro arrependimento. Quando temos contato, um choque com a luz, as trevas são dissipadas, o engano é dissipado, o engano cai por terra, a pessoa começa a receber uma mente renovada, é transformado pela renovação da mente e começa a experimentar o que Deus tem de bom, de agradável e perfeito. A partir daquele momento, Paulo pôde experimentar, o apóstolo Paulo agora, o que Deus tinha de bom, agradável e perfeito a ele. Por isso que ele escreve com maestria em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse século, ou com esse sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente pela mudança da mente, mudar os pensamentos, abandonar os pensamentos caídos, adâmicos, pecaminosos, miseráveis, desgraçados, que habitam na mente do ser humano, abandonar eles e acolher os novos pensamentos através da palavra de Deus, acolher com mansidão, lá em Tiago fala, acolher a palavra de Deus, que são antes, se a palavra era os pensamentos de Deus, acolher com mansidão a sua alma implantada, porque ela é poderosa para a salvação das vossas almas. Então aí acontece isso aqui, ó, produz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Salvação na Bíblia não só se refere à salvação da nossa alma por toda a eternidade, mas salvar nós das circunstâncias, das situações adversas que possamos enfrentar no dia a dia. O Senhor nos quer salvar de uma maneira plena e completa, no espírito, na alma e no corpo. Porque lembre sempre, Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele tem nos criado e formado a sua imagem e semelhança, Ele nos fez espírito com alma, habitando num corpo. Então Ele quer nos salvar nas três dimensões, espírito, na alma, no corpo. E para isso precisamos passar por um verdadeiro arrependimento. Eu sempre digo que é uma palavra linda, parece que ela não soa tão linda assim, mas ela é linda, porque ela muda a realidade da pessoa. A pessoa pode ser o maior criminoso, assassino, mas quando ela experimenta o arrependimento genuíno e verdadeiro que vem de Deus, começa a mudar aquela mente, aqueles pensamentos são abandonados, e ele recebe os pensamentos do alto, o pensamento de Deus. Ele é totalmente transformado numa nova criatura, que não tem mais nada a ver com o que era antes, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Começa a viver uma dimensão da vida nova, dimensão mais elevada, qualidade de vida mais elevada.
manifesta o fruto do Espírito, manifesta as virtudes de Cristo maravilhosos, que glorifica Deus agora. Antes, como criminoso, ele glorificava a Satanás, exaltava Satanás. Mas agora, sendo transformado pela renovação da mente, ele exalta e glorifica Jesus, exalta o Jesus, bendiz ao Senhor Jesus. Então, mas não importa qual é a situação, eu só dei apenas um exemplo forte assim, né? Mas qualquer área, setor da tua vida, que não está alinhado com a vontade de Deus, que você se sente derrotado, se sente frágil, fraco, caído, desanimado, triste, enfim, qualquer sintoma que você apresenta, a partir de agora você pode entregar-se ao Senhor e clamar pelo Senhor por um arrependimento genuíno, vivo e verdadeiro que vem do coração do Pai amoroso, um Deus amoroso, gracioso. Deus que tem prazer de abençoar. Você pode passar por essa transformação e experimentar o que Deus tem de bom, de agradável e perfeito. Amém? Então pare agora mesmo de viver essa tristeza do mundo que leva à destruição, leva à morte, como diz aqui. Mas a verdadeira tristeza que vem de Deus, que gera o arrependimento, gera mudança para a transformação, para a salvação. E aqui diz que ninguém traz pesar. Amém, amado? Então vamos orar. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham nesse tempo aproveitar a oportunidade de recomeçar as suas vidas. Que quem experimenta o verdadeiro arrependimento está recomeçando uma vida e para muito melhor ainda. Muito melhor ainda. Como naquela festa de bodas e casamento, Jesus foi convidado. Quando tinha acabado o vinho na festa, eles disseram para Jesus que tinha acabado o vinho. E Jesus transformou a água em vinho. E eles experimentaram e disseram assim, esse vinho era bem melhor. Eu vou dizer uma coisa para ti, quero profetizar sobre a tua vida. Esse recomeço você vai ter uma vida genuína e verdadeira, muito melhor. Vida tão melhor que Jesus chega a dizer em João 10, a parte B, eu vim para que tenham vida em abundância, plena e completa. Em todas as áreas, setor da sua vida, você vai glorificar o Senhor. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pela notícia maravilhosa da tua palavra, Senhor, que é a solução, que é o tempo oportuno, Senhor, de recomeçar a vida, Senhor, mas recomeçar uma vida nova, Senhor, uma vida em Cristo Jesus, uma vida pela fé em Cristo, na palavra, nas suas promessas, uma vida de fé, crendo de todo o coração no sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na cruz, e da sua morte, inclusive da sua ressurreição. E vive e reina eternamente para a glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado. Declaro, ministra essa bênção, essa vitória, em nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.